Bom, pessoal, nós estamos já agora no YouTube para a gente poder compartilhar a palavra de Deus de acordo com aquilo que nós nos propusemos a fazer durante esses dias, né? Encerramento de ano, o último domingo, o último domingo de celebração presencial da nossa igreja, mas o começo do mês de dezembro, do último mês do ano. E a gente está numa jornada que nós chamamos de 40 dias de amor. Uma jornada de 40 dias refletindo e pedindo direção de Deus para que o amor de Deus seja uma realidade na vida da gente. Amar é muito difícil. A gente vai descobrindo isso a cada dia, que a gente tem assim muitas limitações para a gente amar plenamente como Deus ama. O amor verdadeiro, o amor de Deus é só dele. O Jesus chamou a gente para amar como ele ama, mas como é difícil, né? Principalmente naquelas situações que não são nada amáveis, em que a gente se sente mesmo incapaz de amar aquilo que não é amável. Existe aquilo que não é amável no mundo? Claro que existe. Existem coisas detestáveis no mundo que não deveria existir de espécie alguma, mas elas existem, elas estão ali para desafiar a gente, para ensinar a gente a amar esse amor que vem de Deus, porque Deus ama, apesar disso tudo, ele sabe disso tudo e ele ama assim mesmo. E nós começamos, dentro da nossa série, fazer uma análise exegética bem explorada, né, crítica, do principal texto do Novo Testamento sobre o amor, que é 1 Coríntios 13. Então nós vamos continuar fazendo a análise desse texto, tirando desse texto mensagem para a nossa vida e vamos também seguir até o próximo domingo. Domingo que vem a gente esgota esse texto de maneira que a gente possa tirar lições para a nossa vida. O tema da nossa mensagem hoje é o segredo do amor durável. A grande pergunta que todo mundo faz: o amor pode acabar? Uma vez um cônjuge perguntou isso para mim: pastor, o amor pode acabar? A gente sabe que a Bíblia diz que não. O amor ágape, ele nunca acaba. Mas aí eu fiquei pensando. Ele disse: olha, o amor o amor humano, ele muda, ele não acaba. A gente é que faz com que ele mude. A gente muda o jeito de amar. Nós nunca deixamos de amar, apenas mudamos a forma como amamos. E aquilo serviu de consolo para aquela pessoa, porque a gente, mesmo que um casal, por exemplo, passe por uma separação, aquele vínculo nunca termina. Ele nunca termina, sempre tem aquela lembrança, porque houve momentos bons e momentos ruins para todo mundo. E sempre há uma gratidão, sempre há uma contribuição, sempre há uma marca que ficou na vida das pessoas que convivem. Isso vale para casamento, isso vale para família, vale para os nossos parentes que foram para longe, aqueles que fizeram mal para a gente, vale para colegas, vale para amizades, em todos os setores da nossa vida. Essa relação da mudança do jeito de amar é uma realidade. Mas a gente encontra na palavra de Deus essa marca. E nós vamos ler o texto que fala sobre isso. O amor que nunca perece, o amor que nunca acaba. É por isso que vamos lembrar: que amor é esse? Qual é o segredo desse amor que nunca perece? Qual é o segredo desse amor que não acaba? O texto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. 1 Coríntios 13, 8, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Uma palavra que eu separei exatamente esse único versículo
para a gente pensar nessa primeira frase que começa a afirmar para a gente: o amor nunca perece. Aqui o apóstolo Paulo está falando exclusivamente do amor ágape, que nós aprendemos na nossa reflexão de 2 domingos atrás, que é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, o amor que Deus espera que a gente aprenda, que a gente desenvolva. A gente não tem naturalmente esse amor, o amor ágape, mas nós aprendemos, e isso com muito esforço, com muita aprendizagem mesmo, com muita paciência a desenvolver esse amor. Essa é uma jornada que nós, como cristãos, precisamos fazer na nossa vida, que é aprender a amar. Amar com o amor ágape. Eu amo com amor filéu, eu amo com amor eros, eu amo até com amor sergel, que a gente viu que são as palavras gregas que falam desse amor. Mas amor ágape, esse não é natural. Ele é natural de Deus. Deus ama com amor ágape, que é o amor sincero, aquele amor que é de doação, aquele amor que não espera nada em troca. Esse amor é dificílimo. Mas Deus espera que a gente aprenda. Por quê? Porque esse amor, uma vez entrando no coração da gente, ele nunca acaba. Nunca acaba. Veja o que eu quero fazer com que a gente compreenda nessa reflexão. Esse amor verdadeiro, esse amor ágape, é diferente de qualquer habilidade, dom, talento, capacidade que a gente tenha. É diferente de tudo, porque as outras coisas, tudo nessa vida passa, tudo passa. Todas as nossas experiências se vão, as nossas relações vão embora, tudo acaba, menos o amor ágape. Ele continua com a gente até a eternidade. O verdadeiro amor é diferente de qualquer dom, talento ou virtude, exatamente pelo fato de ele não ser temporário. Você não ama agora e desama depois. Se você ama com o amor de Deus, esse amor permanece. Esse amor não é temporário, ele não é efêmero, ele não é passageiro. Esse amor é durável. Como que eu faço a aquisição desse amor durável? Tinha uma tradução mais antiga, que era da edição João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Eu acho que vocês lembram, foi a Bíblia de quando eu me converti. E então essa Bíblia dizia assim, e passou, eu não coloquei aqui, mas diz assim: o amor nunca falha. Era a palavra que estava. O amor nunca falha. Ele não dizia que o amor nunca perece. O amor nunca falha. Que eu acho que é uma tradução adequada para essa palavra que Paulo usa. Paulo usa uma palavra grega que é um verbo que designava a maneira como uma pessoa cai do cavalo. É exatamente isso, é a palavra piptei. Então, a pessoa está na montaria e então qualquer coisa pode fazer com que ela venha tombar. E o apóstolo Paulo diz: com o amor não acontece isso. É como que se Paulo estivesse dizendo numa linguagem popular: quem ama nunca cai do cavalo. Quem ama nunca fracassa. Quem ama nunca perde o valor. O sentido que ele queria dar é exatamente isso. O amor nunca deixa de ter validade. O amor nunca deixa de ser necessário. O amor nunca perece, porque, na verdade, nunca a sua utilidade se perde. O amor sempre se mostra necessário. O amor nunca deixa a gente prostrado. O amor nunca deixa a gente decepcionado. Se você fez por amor,
o amor divino, o amor ágape, então nunca você vai se decepcionar. O amor jamais decepciona. O amor jamais fracassa. O amor não sucumbe diante das circunstâncias difíceis da vida. A gente continua amando, mesmo nas horas difíceis. Nada nesse mundo, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, nada pode apagar esse amor. Nada apaga o amor verdadeiro. Isso lembra uma passagem bíblica que a gente já leu, aliás, eu acho que eu nunca estudei aqui com vocês, mas a gente lembra em algum convite de casamento, alguém já usou essa expressão, que é do livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, não sei como é que vocês costumam chamar, mas eu chamo sempre de Cântico dos Cânticos, que é um romance entre um casal que é apaixonado, a Sulamita, a apaixonada que demonstrava o seu amor pelo seu amado. E há um dado momento que há uma declaração de amor que é forte demais, que lembra essa ideia do amor que nunca falha, o amor que nunca perece. Cânticos 8:7 diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor. O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sincero, o amor desprendido, o amor que se doa, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Se a gente pudesse dizer de outro modo, não é? Como é que a gente diria? O amor nunca sai de moda. O amor está sempre em pauta. O amor nunca ele é tirado da prateleira das necessidades principais da vida humana. Ele está sempre em pauta nas maiores necessidades humanas. Uma pergunta feita que todo mundo queria saber a resposta. O amor pode acabar? Bom, se o amor for tratado apenas como um sentimento, sentimento acaba, sentimento passa. A resposta é sim. Ele pode acabar, o sentimento acaba. Sentimento é passageiro. Sentimento depende de circunstâncias. Então, para eu, por exemplo, ter o sentimento de alegria, eu preciso ter situações que proporcionem alegria. E se eu tenho o sentimento de tristeza, é porque tem circunstâncias que me trazem tristeza. O amor não. O amor não depende de circunstância. O amor não depende de crescer ou diminuir. O amor não depende de acontecer ou de desaparecer, porque ele não é um sentimento. O amor é uma atitude, é uma ação prática. Ele depende de uma escolha que envolve o desejo de querer bem para o outro, independente de quem o outro seja. Amar é você querer fazer o bem para o outro. É você, por causa da sua natureza, por causa da sua maneira de pensar, da sua maneira de ser, você deseja fazer o bem para o outro. Quando se escolhe realizar a nossa vontade própria, assim, aquele negócio, eu quero ter razão, eu quero que o meu desejo seja satisfeito, eu quero que a minha vontade seja cumprida, aí, olha, o que vai acontecer é que aquilo que vai fazer o bem para o outro vai para o ralo. Quando se escolhe realizar desejos individuais, desejos egoístas, desejos narcisistas, aquele negócio de se olhar no espelho, ó, como eu sou lindo, como sou belo, o que acaba não é o amor. O que acaba é a minha capacidade de poder amar o outro. É isso que acaba. É a sua vontade de amar. É o seu desejo de colocar em prática aquilo que Deus quer colocar no seu coração.
É a gente mesmo que destrói o amor dentro de nós. A gente sufoca ele, a gente o aniquila, a gente o reduz a um mero sentimento que pode ser descartado como muita coisa na vida. Então, o que vai embora é a nossa capacidade de amar. Isso acaba. A cultura contemporânea, ela tem confundido muito o amor com outras coisas. Ela confunde amor com paixão. Mas a maior confusão que é feita é descrever o amor como um gozo ao extremo. Há um conceito, inclusive, usado em muitos ambientes que eles chamam de o gozo superegóico. Palavra difícil, né? Que é isso? É essa ideia de um prazer extremo, momentâneo, mas que tem a ver só com o eu, só com a minha vontade, o eu soberano, o eu que pode tudo. Então esse amor, ele não é o amor divino. É o amor que a cultura contemporânea estimula a gente. Aquilo que me dá prazer, satisfação no momento em que eu estou desfrutando dele. E é por isso que muitas vezes o amor tem sido substituído por sentimentos ligados ao consumo, ligados ao descarte, ligados à cultura de acumulação, ligado ao domínio do outro, ao controle da situação do outro. Quando esses sentimentos ocupam o lugar nos relacionamentos, o que prevalece é essa ideia do eu, da vontade própria, da necessidade de ter razão, daquilo que alimenta o nosso orgulho, a nossa prepotência. É isso que vai acabar dominando. Nessas circunstâncias, gente, o amor não tem lugar. O amor não tem lugar onde existe vaidade. O amor não tem lugar onde existe o orgulho. O amor não tem lugar onde existe a arrogância. Por isso que eu quero dizer para a gente, o segredo do amor durável, ele está acima de interesses pessoais, acima de vaidades, acima de preconceitos. E por essa razão, Paulo, ele compara o dom do amor com outros dons. Dons que os coríntios consideravam importantes, que eles valorizavam, como o dom da profecia, o dom de falar em línguas, o dom de ter conhecimento dos saberes ocultos da natureza. Ele dizia que o amor é maior do que esses dons que eram tão valorizados. Paulo compara esse amor durável, esse amor que é resiliente, como a gente viu na semana passada, às principais práticas que os crentes daquela igreja valorizavam no culto. O amor é mais importante que a profecia. O amor é mais importante que o dom de línguas. O amor é mais importante até que você conhecer os mistérios. Que maravilha, né? Que o amor é. Aí você pensa, mas será que é isso mesmo? Por que o amor é tão mais importante do que esses dons que eles valorizavam tanto? É porque o amor é permanente. E esses dons podem acontecer ou não. Tem horas que ele acontece e tem horas que não acontece. Alguns teólogos usam essa afirmação para dizer que esses dons futuramente iriam desaparecer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esses dons continuam existindo, mas eles não são permanentes. Você não precisa, por exemplo, falar em língua estranha toda hora. Você não precisa ficar profetizando 24 horas por dia. Mas amar você ama todo o tempo. Você não ama hoje e desama daqui a pouco. Depois eu volto a amar de novo. Depois é só pedir a unção de Deus que Deus vai me dar o dom do amor de novo. O amor é diferente. O amor permanece.
Paulo usa uma palavra grega que é katargel, que tem um significado de desaparecer. Paulo alerta para o fato de que os dons espirituais, qualquer um, podem ser extintos. Uma pessoa pode perder até mesmo a capacidade de exercitar um determinado dom. Que quem dá o dom é o Espírito Santo. Mas há uma coisa que Deus e o Espírito nunca tiram da gente, que é a nossa capacidade de amar. Os crentes podem deixar de receber profecias. Incrível, né? Pode faltar a profecia, mas jamais poderão deixar de amar. Os crentes podem deixar de falar em línguas estranhas, mas jamais podem deixar de amar. Os crentes podem até não ter um conhecimento muito profundo dos mistérios de Deus, mas jamais podem deixar de amar. Então, como é que a gente faz para que ter esse amor tão durável, que permanece até mesmo naquelas situações de vazio espiritual que a gente enfrenta no nosso dia a dia? Bom, eu queria apresentar aqui 3 ingredientes indispensáveis que a Bíblia apresenta e que Deus fez por causa do seu amor, que podem surtir efeito para garantir esse amor durável na vida da gente. Foi Deus quem fez. São ações de Deus que demonstram como que o amor dele se permanece, é durável, é permanente na vida da gente. O primeiro ingrediente é a comunicação. Comunicar não é você informar, não é fazer um noticiário, servir como se fosse o locutor do Jornal Nacional, trazendo só notícia ruim todo dia para a gente. Isso é um ato de comunicação, mas a comunicação humana é muito mais do que isso. Comunicar é a gente expor aquilo que nós sentimos para o outro, é mostrar para o outro as nossas ideias, as nossas intenções, é se mostrar para o outro. Um dos maiores comunicadores da TV brasileira, e você vai lembrar do nome dele, e se você lembrar, eu vou dizer a tua idade. Ele disse o seguinte: quem não se comunica... Se trumbica. Você já passou dos 60, né? Quem não se comunica se trumbica. Era assim, uma frase que parece tola, mas é exatamente essa a realidade. A comunicação, ela é fundamental para a gente se manter, para a gente se mostrar, para a gente conquistar o outro e nutrir uma relação. Comunicar não é o mesmo que informar, não é o mesmo que falar. O comunicar não é o mesmo que expor um problema. Há muitas pessoas que só se dirigem ao outro para reclamar. Não é verdade? Há muita gente que busca oração só para pedir. Há muitas pessoas que só se dirigem para o outro para mandar. Isso não é amor, não é amor. Embora a gente sabe que a fala é o elemento indispensável para a comunicação. Mas existem várias maneiras de falar, não é? Existem os gestos, os olhares, e eles são importantes. A fala é importante, o gestual é importante. O ato de comunicar, ele vai além do ato de fala. Envolve esse mostrar-se, essa coragem de se expor. O risco até de você se passar por ridículo por causa do seu amor. Essa comunicação significa abrir espaço em sua vida para que o outro participe dela. E é nesse processo de comunicação que Deus se mostrou para a gente. Ele correu o risco de não ser compreendido quando ele quis se mostrar
para a humanidade. No processo de comunicação de Deus para conosco, Deus se revelou, demonstrando o quanto Ele nos ama na prática. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. O que é que Deus fez para comunicar o seu amor para conosco? Ele correu o risco de ver o seu filho morrer na cruz do Calvário, por causa de gente como a gente. É isso que é amar. É você correr o risco do ridículo, correr o risco de ser mal entendido, correr o risco de até de ser rejeitado, mas nunca abrir mão de demonstrar o quanto você ama. É difícil, eu sei que é. Só Deus foi capaz. Mas Ele chama a gente para aprender, dia após dia, a correr esse risco, a se arriscar para se mostrar como alguém que ama. O segundo ingrediente é o perdão. O perdão é demonstração de amor. Só é capaz de perdoar quem ama. Você não vai conseguir perdoar se não for por amor. E é por isso que o perdão é o gesto mais difícil da espiritualidade cristã. De todas as coisas que na nossa prática de espiritualidade a gente precisa fazer, o perdão é o mais difícil. A espiritualidade diz para a gente orar. Orar é fácil. Você se organiza, gasta seu tempo com Deus. Jejuar, evangelizar, parece que tudo é muito simples diante do desafio de perdoar. Embora seja a mais difícil ação da espiritualidade, perdoar é a ação mais necessária. É mais importante do que você orar. Tanto que Jesus diz, quando você vier trazer a sua oferta no altar, você tem que perdoar primeiro. Você tem que quitar sua dívida, você tem que acertar a sua vida com o outro. O perdão é uma atitude que não fala sobre o outro. O que está em jogo no perdão não é o que o outro fez, mas o que está em jogo é o que você é. O perdão fala mais a respeito de quem nós somos. Se eu sou uma pessoa dominada pelo rancor, se eu sou alguém dominado pela mágoa, se tem ressentimento na minha vida, se eu tenho ódio no meu coração, é isso que o perdão fala. Se eu tiver essas coisas, eu vou ter muita dificuldade de perdoar. A falta de perdão só revela o quanto estamos presos às feridas que foram causadas. Elas existem, elas são reais e elas foram provocadas por alguém. Mas quando você se nega a perdoar, você está dizendo que aquelas feridas ainda doem dentro de você. Por isso que Jesus colocou o perdão como uma exigência. O perdão não é uma opção para o cristão. O perdão é uma exigência divina. O cristão não tem outra escolha, ele não tem uma alternativa ao perdão, a não ser perdoar. E a razão pela qual eu tenho o dever de perdoar é o fato de que eu fui perdoado. Alguém me perdoou. Alguém me aceitou como eu sou. Eu ofendi alguém. Eu ultrajei a vontade de alguém que me ama. E mesmo assim, eu fui acolhido por um Pai amoroso. Por isso que o Senhor demonstra esse perdão para nós. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou.
Como é que eu sei que o Senhor me ama? Porque Ele me perdoou. O que eu fiz na minha vida era motivo suficiente para Deus não querer nem ver a minha cara pintada. Mas Ele mesmo assim me amou, me perdoou e me acolheu como filho. Lição para a gente aprender. Eu sei que você vai dizer, mas pastor, isso é muito difícil. Claro que é, ninguém está dizendo que é fácil. Só está dizendo que é um exercício que a gente precisa aprender. Deus tem toda a paciência e coloca à disposição o seu Espírito para nos capacitar para esse aprendizado. E o terceiro ingrediente é a doação. É a capacidade de se dar. Quando eu fazia terapia, a minha terapeuta um dia disse, Irênio, sabe aquela coisa que o terapeuta fala assim, aos 45 minutos da consulta, já no segundo tempo, perto do apito final, aí a terapeuta diz, você tem que aprender a se doar. Mas eu? Disse eu, né? Eu não vou doar coisa nenhuma, eu já doei tudo na minha vida. Vamos conversar sobre isso na próxima sessão. Aí fui eu para casa, brigando comigo mesmo. Eu vou dar mais nada. Eu já dei de tudo na minha vida, eu já fiz tudo, já fiz isso, fiz aquilo. Eu não quero mais dar nada a ninguém. Eu quero que alguém dê alguma coisa para mim. Eu quero receber. E aí eu pude, durante a semana, amaciando o meu coração. Será que eu fiz tudo mesmo? Será que eu fui capaz de dar todo o meu potencial? Será que eu sou capaz só disso que eu fiz até agora? Ou será que eu posso ir mais além? Quando eu voltei na semana seguinte para a terapia, e aí então eu disse, olha, aquilo me deixou, doutor, aquilo me deixou incomodado. Eu não passei bem durante a semana. Mas eu pensei assim, aí fui falando o que eu senti, o que eu pensei, o que eu refleti. Aí ela disse, isso mesmo, Irene. Você compreendeu o que significa doar. Agora você precisa compreender, fazer aquilo para o qual você tem vocação para fazer. Aí eu, de novo, era 45 minutos e ela disse, volta na próxima sessão. Mais uma semana de agonia, pensando sobre isso. Gente, o amor, ele envolve a nossa capacidade de dedicar o nosso tempo, nossas energias, nossas habilidades, nossos recursos pessoais para a gente poder cuidar do outro. E o mais impressionante é que quem ama faz isso tudo sem esperar nada em troca. O ato de doação de si abençoa tanto a quem recebe aquilo que você está pronto a entregar para o outro, a dar para o outro de si, quanto a você mesmo. Abençoa a quem recebe a doação, mas abençoa também a quem doa. Quem ama é capaz de trocar o egoísmo pela generosidade. Quem ama é capaz de promover pequenos gestos de gentileza e ternura. Quem ama é capaz de se comprometer com o bem-estar do outro. O gesto desse amor que se doa, ele pode ser encontrado no gesto de Deus, em enviar o seu Filho para salvar gente como a gente. E esse gesto é a maior demonstração que já encontramos na história da humanidade de autodoação. A teologia afirma que esse gesto de Deus, de enviar o seu Filho como Redentor, como Salvador da humanidade, é o maior exemplo de autodoação, de doação de si.
que alguém pode fazer. Como que eu sei disso? Está lá em João 3,16, aquele versículo que todos nós decoramos desde criancinha. Porque Deus amou o mundo, ele não fez isso porque gosta da gente. Ele não fez isso porque acha a gente bonitinho. Ele não fez isso porque a gente é perfeitinho ou porque a gente faz tudo certinho. Ele fez isso porque ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou. Ele não mandou, eu vou colocar aqui só um pouquinho, depois eu tiro. Ele deu, ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior exemplo de autodoação que a gente pode encontrar. O Deus que é capaz de se doar, de se dar para a nossa própria salvação. Gente, para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar a seguinte reflexão. O segredo do amor durável está na capacidade de comunicar, de perdoar e de se doar ao outro sem esperar nada em troca. Esse é o amor que permanece. É o amor que a gente tem como desafio colocar em prática. Se houver amor de fato, esses ingredientes serão gestos que se tornarão viáveis. Não vai ser difícil de acontecer. Não é algo que parece impossível se houver amor. É difícil, talvez. Talvez não, é certo que vai ser difícil. Mas se a gente tivesse vida fácil, a gente não teria nem nascido, né? Para que nascer, né? Embora sejam desafios tremendamente difíceis, são também atividades tremendamente recompensadoras. Para experimentar esse amor durável, o primeiro passo é vencer o medo. Será que vai dar certo? Medo de perdoar aquele sujeito e ele fazer tudo de novo. Medo de me entregar por alguém que não vai me agradecer sequer. Medo de me mostrar e ser ridicularizado. Temos que vencer esse medo. O primeiro passo para a gente tomar essa decisão de experimentar o amor durável é vencer o medo. O apóstolo João diz que no amor não há medo. Por quê? Como não tem medo? Claro que tem. Mas o amor, quando ele se instala, ele lança fora o medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Que palavra, né? Pedir a Deus que Ele nos abençoe para que a gente possa aplicar isso em nossa vida. Eu quero, para mim mesmo, colocar em prática esse amor durável na minha vida, não só nos meus relacionamentos, mas em tudo que eu faço. Eu quero exalar amor, eu quero transpirar amor. E eu estou fazendo isso não é por causa dos irmãos e irmãs, mas é por causa de mim mesmo. Eu preciso ser mais um capaz de amar desse jeito. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E, ó Deus, faz com que, ó Deus, a Tua vontade aconteça na nossa vida, que nós sejamos, ó Pai, capacitados pelo Teu Espírito para amarmos com o amor durável, o amor que não falha, o amor que não decepciona, o amor que não fracassa. Senhor, nos ajude, ó Deus, a sermos Teus instrumentos para que este amor que vem do Teu trono de graça irradie pelo mundo através de nossas práticas.
Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Eu queria agradecer aos amigos da internet e a vocês aqui também. Vamos continuar a nossa celebração aqui e eu espero que a gente possa se reencontrar no próximo domingo, que vai ser uma transmissão virtual da mensagem, né? Que Deus abençoe a todos e todas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.